Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, mais um dia do nosso devocional. Encerramos Atos dos Apóstolos e agora estamos indo para os evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. João nós já estudamos. João é o evangelho mais antigo, o evangelho que é escrito para os gentios, que somos nós, e por isso eu dei uma prioridade para João, para você conhecer um pouco mais quem é o seu Jesus. E o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, não foi o evangelho de Mateus, né? Então, cronologicamente, se a gente for pegar aqui, nós vamos ver que Marcos veio primeiro, depois veio Mateus, depois Lucas, depois João, né? Mas, se você pegar o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, você vê que ele é mais rico em detalhes. E eles, os três juntos, são chamados de evangelhos sinóticos. O que é evangelho sinótico? A palavra sinótico no grego quer dizer ver juntos, estar juntos. Então, eles se entrelaçam entre si. Eles têm passagens uns nos outros, eles têm passagens nos três evangelhos, as mesmas histórias. Então, eles são correlatos entre eles. Amém? E o evangelho de Mateus, ele é a chave, ele é a ponte do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por isso que ele está colocado em primeiro lugar, sendo o primeiro evangelho do Novo Testamento, porque ele traz Jesus como um rei ungido, geração de Abraão, Davi, até chegar em Jesus. É isso que a genealogia de Jesus quer mostrar. Mateus quer mostrar para os judeus cristãos que ele, o Messias, o rei ungido, é Jesus Cristo. Então ele cita muitas passagens do Antigo Testamento. Então Mateus ele se torna uma ponte naqueles 400 anos que Deus ali estava em silêncio. Então essa ponte é o evangelho de Mateus. Então, algumas particularidades do evangelho de Mateus: o autor é Mateus, o publicano, aquele cobrador de impostos, o discípulo de Jesus. Ele foi escrito na década de 60 a 70 depois de Cristo. O alvo desse evangelho são os judeus cristãos da época, por que não dizer até hoje. E a expressão chave é trazer Messias, um ungido, o separado para as nossas vidas. Amém? Então nós vamos ver aqui no capítulo 1, aqui a genealogia de Jesus. Ele começa dizendo assim, o versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele quer trazer lá de trás a genealogia, tanto é que ele começa a genealogia por Abraão. Ele não começa de José e vai descendo, como Lucas faz. Ele vem de Abraão e vem subindo até chegar em Jesus Cristo. Ora, e que mais tem de semelhança nessa genealogia de Jesus aqui? Você vai ver que algumas mulheres são citadas. Mulheres que passaram alguns traumas na sua vida. Primeiro, Tamar. Quem é Tamar? Filha de Davi, que o seu próprio irmão a estuprou, seu próprio irmão a possuiu. Aí depois vem Raabe. Quem era Raabe? Era aquela prostituta que estava em Jericó. Amém? A prostituta que estava em Jericó, que os espias foram ali, ela recebeu os espias, ela cuidou dos espias. Ele fala da mulher de Urias. Quem é a mulher de Urias? Que foi a mulher de Davi, Betseba. Também cita Betseba também ali. E por fim ele cita Maria, Ruth, aqui é citada, a Moabita, né? Raabe, Ruth, Betseba e Maria, a sua mãe. Então você vê que aqui na genealogia de Jesus, Mateus ele dá uma importância para a mulher, porque na genealogia, se você pegar a genealogia lá em Crônicas, você vê que o nome da mulher ela não é citada nunca. É sempre o nome do homem. Então Jesus ele veio quebrar todos os paradigmas. Jesus veio trazer que a mulher também é importante no seu reino. Então ele cita Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria, a sua mãe. Então você vai encontrar isso no versículo 1 até o versículo 17. Fala das gerações de Davi. Ele fala aqui no versículo 17, ele diz assim: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14.
14 gerações desde Davi até o exílio, 14 gerações. E desde a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então você tem a geração de Abraão até Davi, são 14 gerações. Depois de Davi até o exílio, dos 70 anos de exílio, são mais 14 gerações. E depois do exílio até José, mais 14 gerações. Então o Senhor, ele foi dividido de gerações, 14 gerações, e isso você encontra aqui no capítulo 1 até o 17, você vai ver que isso está escrito na palavra do Senhor. Ora, versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, tinha casamento contratado com José. Isso quer dizer o que? Ela não tinha casado ainda, ela estava já tudo contratado, tudo acertado para o casamento. E a sua mãe tinha casamento contratado com José, mas antes de se unirem em casamento, antes deles terem relações, antes deles estarem juntos, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Ora, José é um cara vamos dizer assim, um cristão decente, justo, correto, não caluniador, não beberrão, não chegado ao vinho, um cara sem nenhum problema, né? Quando ele vê que a sua esposa está grávida e ele não teve relacionamento com ela nenhum ainda, não teve contato com a sua esposa, ela se encontra grávida, ele pensou, ora, se eu reclamar, se eu falar que ela está grávida, ela vai ser morta. Eu não tive relação com ela e a minha noiva está grávida. Então José, temendo que algo de pior acontecesse a Maria, ele falou, olha, eu vou sair, eu vou embora, não vou falar nada e nada vai acontecer com Maria. Isso sim é um caráter de um homem. Então José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhar em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo. Então, agora você imagina a cabeça de José. Está para casar, o sonho de casar, Maria, moça linda, virgem, tudo certo, e de repente ela se encontra grávida. Você acha que foi fácil para José? A Bíblia diz aqui que ele ficou refletindo. Ele já tinha um plano, falou, olha, eu vou embora para que nada de mal aconteça com ela, que ela não seja envergonhada. Que pensamento maravilhoso que esse homem teve. Mas você acha que foi fácil para ele? Não foi fácil para ele, porque a Bíblia diz que ele ficou refletindo. Tenho certeza que ele dormia dia e noite pensando naquilo o tempo inteiro. Ele podia estar se sentindo traído, um marido traído. E nem mesmo era marido. Todos os sonhos do casamento, toda a alegria, toda a festa, a família, tudo pronto. Quando vai ver, a mulher está grávida e não é dele. Que situação complicada para José. Se coloque na posição de José. O que ele não deve ter pensado, o que ele não deve ter achado. Mas a Bíblia diz que naquela noite o Espírito Santo teve um sonho com o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, da geração de Davi, você vai ver que a genealogia chega até José. Ele diz assim, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele, de Jesus, porque ele será o seu povo, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Então aquilo que estava acontecendo era obra de Deus, e José tinha que ter fé para acreditar que aquele sonho era realidade, que aquilo que estava acontecendo era verdadeiro. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Que loucura! Deus, o grande Deus poderoso, ele veio à terra, está numa virgem e vai estar no nosso meio. Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e quem pôs o nome de Jesus. Que sujeito maravilhoso, José.
ele recebe a ordem de Deus, recebe a instrução de Deus, ele casa, ele não ia casar com Maria, ele ia deixar Maria. O anjo vem, visita José e fala para ele que aquilo que está acontecendo é obra do Espírito Santo. E José então aceita, acata aquela ordem do Senhor, porque ele sabia que o que ela estava carregando no seu ventre era o Deus conosco, o Deus que ia habitar no nosso meio, ele ia tabernacular conosco. A presença de Deus, do grande Deus Altíssimo, que vinha na nuvem, vinha na cortina de fogo, estaria em nosso meio na presença de uma criança. E aquela criança estava no ventre da sua esposa, e ele simplesmente recebe aquela ordem. E quando a criança nasce, antes da criança nascer, ele casa com Maria, não envergonha Maria, e ele espera os 9 meses do ciclo da gravidez e não tem relações nenhuma. E Maria, quando Jesus nasce, ainda é virgem. Amém? Maria, até então, era virgem. Depois nasce o menino, a virgindade de Maria vai embora. Depois José e Maria têm vários outros filhos. Mas aqui o que me chama a atenção é que ele obedeceu à voz de Deus. Ele foi um homem correto, íntegro até o fim. É o que eu e você devemos ter. Integridade, ser justo, estar atento à voz do Espírito Santo, que o Senhor fala conosco. Naquele tempo, ele falou com José nos sonhos. Hoje, o Senhor também fala conosco através dos sonhos. José não tinha o Evangelho, porque o Evangelho estava nascendo no ventre da sua esposa. Hoje, nós temos o Evangelho. Hoje, nós temos vários materiais de estudo para a gente poder entender o que aconteceu na época. Hoje, o Senhor fala através dos profetas, dos pastores que estão pregando. Hoje, o Senhor fala através de louvores abençoados que são guiados pelo Espírito Santo. Hoje, o Senhor fala através de sonhos, por que não? Então, nós temos várias possibilidades de ouvir a voz de Deus. Mas também, muitas vezes, nós endurecemos o nosso coração e não queremos dar ouvidos ao Senhor. Esteja com o seu coração aberto para receber aquilo que o Senhor vai falar conosco através desses devocionais. Esteja com seu coração aberto para entender o que Deus quer da sua vida. Esteja preparado, porque o Senhor tem algo maravilhoso para transformar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Esteja conosco nesses capítulos que iremos estudar no Evangelho de Mateus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entender. Mas eu já li algumas vezes e não entendi nada. Nós temos a possibilidade de aprender juntos. Eu não sei de tudo também, mas eu vou aprender junto com vocês. Amém? E eu tenho a humildade de passar para vocês aquilo que Deus tem me passado. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e prospere a tua casa, a tua vida e a tua família. Leia a genealogia, é super importante que você entenda e veja onde estão essas mulheres e grife aí na sua Bíblia, onde você encontrou Raabe, onde você encontrou Ruth, onde você encontrou Betseba, onde você encontrou Tamar e onde você encontrou Maria. Amém? É um desafio para você. Cubra a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Esteja conosco nessa caminhada, Senhor Deus. Fala conosco através do teu Evangelho, Senhor Deus, que nós possamos entender e compreender o seu chamado para as nossas vidas. Abençoa todo aquele que vai assistir esse devocional, que vai estar conosco estudando, Senhor Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Valeu. Fui. Um abraço.